Para nós, 150 anos do primeiro centro espírita deve ser um motivo de reflexão, porque é um tempo considerável, houve uma evolução nítida do movimento espírita em várias partes do mundo e notadamente aqui no nosso país, no Brasil. Houve um marco extremamente importante quando Allan Kardec fundou o primeiro centro espírita do mundo. Foi lá que ele teve a oportunidade de colocar em prática algumas das suas propostas, das teorias que existiam sobre as reuniões mediúnicas, e em função dessa experiência é que surgiram as orientações de Kardec, que constam não só nas várias publicações da Revista Espírita, principalmente de O Livro dos Médiuns, e depois também incluídas algumas delas em obras póstumas. Todavia, tudo aquilo funcionou dentro do contexto de Paris do século XIX. De lá para cá, as orientações de Kardec continuam intocáveis, mas houve realmente uma ampliação do conceito da ação do centro espírita da atualidade, e é isso que nós estamos hoje chamando a atenção através das páginas de Reformador, principalmente em função da experiência do movimento espírita brasileiro e também da publicação do livro Orientação ao Centro Espírita, que foi inicialmente aprovado pelo Conselho Federativo Nacional da FEB em 1980, depois foi revisto, ampliado e atualizado pelo CFN no ano de 2006. Então hoje nós temos uma visão bem ampliada das finalidades, das ações do Centro Espírita com relação ao Centro Espírita original, que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Funcionava com 2 reuniões semanais e ele colocava em prática aquilo que ele escreveu, ou seja, a prioridade era para aqueles que já tinham conhecimento prévio da teoria. Então, na época, era o Livro dos Espíritos. E que os demais compareciam como convidados, ou dele, ou de médiuns e colaboradores diretos. Ou seja, no período em que ele dirigiu a sociedade, as reuniões elas eram fechadas, não eram reuniões públicas. E essa orientação, inclusive, ela é importante até os nossos dias, mas ela foi mais ampliada, as necessidades disso, os cuidados em função das obras de André Luiz pela psicografia de Chico Xavier. A França ela sofreu o impacto após Kardec de revoluções, guerras e principalmente da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E que houve aí um saque, perderam imóveis, perderam documentos, perderam uma série de informações importantes do movimento espírita francês e mundial. Com a revitalização da União Espírita Francesa, depois da União Espírita Francesa e Francofônica, e agora com o apoio do Conselho Espírita Internacional, o movimento espírita ele tem ressurgido, eu diria, nesses últimos 30 anos. E nós temos ali hoje, quase 30 grupos espíritas funcionando em todas as regiões da França, sendo que a característica é que os grupos do interior são genuinamente franceses. Alguns grupos da capital existe a predominância de brasileiros ou de portugueses. E nós, inclusive, participamos de um seminário em DNC, na região de Lyon, em fevereiro agora de 2008, e com a presença de representantes de centros de 14 cidades. E sentimos a vitalidade desse grupo, o interesse deles e o conhecimento que eles têm das obras de Kardec e de Leon Denis. Nós gostaríamos de deixar 2 mensagens. A primeira lembrando do compromisso e da responsabilidade que os brasileiros têm pela facilidade de dispor de informações, de livros, de jornais, de experiências muito próximas com o funcionamento dos centros espíritas. Isso eu diria que é um grande privilégio e uma grande responsabilidade. E a outra, de caráter geral, é que o espiritismo, difundido através dos centros espíritas, tem representado para nós momentos de iluminação espiritual, de pacificação interior, e isso deve servir sempre de estímulo e de apoio a todos nós, porque o Espiritismo nos traz respostas, e são essas respostas que nós temos que dar a todos aqueles que aportam ao Centro Espírita da atualidade.